Hoje, 6 de maio de 2022, estamos entrevistando pelo programa de História Oral do TRT 18, o servidor Abissair Gonçalves Souza, diretor da Secretaria de Cálculos Judiciais. Bom dia, Abissair. Bom dia, Arione. É um prazer estar aqui. É um projeto maravilhoso. Abissair, em que data e local você nasceu? Poderia falar um pouco sobre a sua origem? Sim, posso falar. Na verdade, eu nasci dia 30 de maio de 1962, nasci aqui em Goiânia. Eu sou goianiense. Mas tem uma história curiosa. Meu pai, as famílias, nessa época, demoravam um pouco para registrar os filhos, porque a gente morava no interior. Meus pais moravam no interior, ali, município de São Luís dos Montes Belos. 16 quilômetros de São Luís dos Montes Belos tinha uma região que denominava Brasilândia. E nessa região ali, eles no interior, demoravam um pouco para conseguir ir a uma cidade. A cidade era São Luís dos Montes Belos, a mais próxima, para registrar o filho. E assim meu pai demorou para registrar a primeira filha, minha irmã, Joana. E quando ele foi registrar a mim, que eu nasci aqui em Goiânia, aproveitando que estava em Goiânia, ele não se lembrava a data do meu nascimento, mas lembrava da minha irmã. Então nós dois somos registrados dia 16 de junho de 16 de junho de 1962 e ela 16 de junho de 1959. Isso gera uma confusão, Arione, porque todo mundo me cumprimenta no dia 16 de junho, mas na verdade o meu aniversário é 30 de maio. Eu já recebi até festa surpresa no serviço dia 16 de junho, aí foi surpresa mesmo, né? Interessante. Abissair, quando adolescente, o que aspirava a ser ao tornar-se adulto? A gente, quando é criança, adolescente, projeta assim várias possibilidades. E eu, como sempre da área de exatas, gostava muito da matemática, da física. O meu projeto inicial era ser cientista. E eu queria ser astronauta. Portanto, eu idealizei ser cientista e ir para a NASA. Depois as coisas foram se tornando mais reais. Continuei na área de exatas. Entrei na Escola Técnica Federal de Goiás. 1978, e aí os rumos mudaram, fiz curso técnico e passei a almejar ser engenheiro eletricista. Aqui em Goiânia era difícil porque eu teria que trabalhar, sou oriundo de uma família pobre, meu pai lavrador, minha mãe professora. E a gente não tinha recursos para poder eu ficar por conta de estudar. Eu tive que trabalhar desde muito jovem. Aí, neste caso, eu fui procurar um local que tivesse o curso de engenharia carga horária noturna. Olha que interessante, somente no Rio de Janeiro eu consegui essa possibilidade. E aí eu tracei um caminho alternativo. Ao terminar a escola técnica, eu me voluntariei para entrar no Exército. Fiz um curso de oficial da reserva, aqui em Goiânia, no Núcleo Preparatório de Oficiais da Reserva. Então eu cumpri meu tempo de serviço militar obrigatório como aluno de um núcleo preparatório de oficiais da reserva. Consegui terminar o curso entre os primeiros colocados e assim eu pude optar para ir para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro eu consegui uma vaga para continuar na carreira por um tempo. Fui servir no 22º Batalhão de Infantaria. Eu fui militar do Exército, fui promovido a oficial do Exército e lá eu fiquei por mais de 5 anos. Então eu saí daqui em 1983 e retornei em 1988. Fiz uma carreira breve no Exército e com isso,
eu desviei um pouco do rumo. Queria formar em engenharia, acabei me tornando militar, fiz o curso de engenharia até o 3º ano, não concluí. Quando foi em 1988, eu resolvi retornar a Goiânia. Nesse período eu já estava casado, me casei em 1984, em março de 1984, eu estava com 21 anos. Portanto, essa pergunta sobre o que almejava ser e como é que os caminhos vão seguindo, acaba que o destino traça assim uns caminhos paralelos. E ao final, como ficou a sua formação? Eu só me formei quando eu já estava no tribunal. E aí eu tentei, na verdade, engenharia, tentei ciências da computação, na época, sistemas de informação. Eu comecei 3 faculdades. E por fim, eu costumo brincar, eu acabei fazendo direito, o curso de direito. E eu fiz o curso de direito porque eu entrei no tribunal, num concurso de nível médio como técnico judiciário. Você teve outras experiências profissionais antes de entrar aqui no TRT? Trabalhei um período muito pequeno, 1983. Eu terminei o curso da Escola Técnica em 1981. Em 82 eu fiz o curso preparatório. Enquanto eu aguardava a vaga no Rio de Janeiro, eu trabalhei mais ou menos um ano, em 1983, na área técnica, numa empresa de telefonia. E aí eu prestava assistência e dava manutenção em centrais telefônicas. Na época era muito comum ter centrais telefônicas. E essa foi a minha primeira experiência profissional no mercado de trabalho. Mas eu também costumo dizer que minha primeira experiência profissional foi como empregado doméstico na minha casa. Minha mãe tinha que sair para trabalhar, era professora. Meu pai era lavrador, quando morava no interior, viemos para Goiânia. Ele passou a trabalhar como motorista. E então os dois tinham que trabalhar, eu e minha irmã mais velha ficávamos em casa cuidando dos outros 5 irmãos. Nós somos uma família de 7 irmãos. Minha irmã Joana, mais velha, eu, o segundo, e mais 5 irmãos mais novos. E aí, então, a gente tinha que cuidar das crianças, cuidar dos irmãos. Eu acho que nessa época era muito comum que os filhos mais velhos assumissem a responsabilidade pelos cuidados com os mais novos. E foi nesse momento histórico da minha vida é que eu aprendi os cuidados com os irmãos, me preparando então para cuidar dos meus filhos. Hoje eu sou pai de 4 filhos, 3 filhos e uma filha, e graças a Deus já tenho também 4 netos. Então a minha primeira experiência profissional no mercado de trabalho foi na área técnica. Depois dessa primeira experiência, eu fui militar por mais ou menos 6 anos, voltei para Goiânia e aí eu voltei ao mercado de trabalho na área técnica também, numa empresa de ar-condicionado. Passei pela área de empresa de ar-condicionado, de empresa de manutenção de equipamentos hospitalares, trabalhei um bom período nessa área, resolvi fundar ou criar uma empresa. Então eu criei uma empresa que se chamava Fordata, uma empresa de tecnologia. Como a minha área era exatas, eu me envolvi na área de tecnologia, de computador, sempre gostei disso, fiz vários cursos técnicos nessa área e então eu abri uma empresa de tecnologia, isso em 1994. Então de 1994 até o final de 1997, eu fui empresário. Tive uma empresa de tecnologia, só que aí aquela transição do plano real, no ano de 1994, a questão de mudança de moeda,
Os pequenos empresários sofreram muito nessa época e eu literalmente quebrei, eu fali com essa empresa. Ao falir, trabalhava comigo meu irmão caçula, Adenir. E aí ele me chama de padrinho, porque era comum também, na nossa época, os filhos mais velhos batizarem os mais novos. Então eu sou padrinho dele. Aí ele me chamou, ele trabalhava comigo nessa empresa, a gente faliu, e ele falou assim, vamos prestar um concurso? Eu falei, não, concurso? Jamais. Minha área é exatas. Não, mas está tendo um concurso aí, um concurso para um tribunal, não sabia nem o que era isso. Isso foi em meados de 97. Era o concurso aqui do tribunal e aí, como ele estava entusiasmado, e eu falei, não, vou também acompanhar esse projeto dele, porque quem sabe ele passa e eu já fico satisfeito. Mas eu não tinha nenhum projeto de ser servidor público de um tribunal. Aí a gente fez a inscrição, no momento que fizemos a inscrição, já compramos aí as apostilas. Falei, bom, já que a gente tem que fazer algo, tem que fazer bem feito, né? E aí me propus a estudar. Eu costumo acreditar muito no destino e no encaminhamento de Deus nas nossas vidas. E o que aconteceu? Fico até emocionado ao contar essa história. Eu estudei 6 semanas, 240 horas. Nunca tinha estudado direito na minha vida. Não sabia nada de direito. Eu tinha uma formação técnica, estudei para vários concursos técnicos, estudei para passar num concurso militar. Então eu tinha conhecimento na área de matemática, os conhecimentos gerais, português, matemática, mas direito eu nunca tinha estudado. E eu tinha que estudar direito. Eram, na época, 5 matérias que estavam cobrando na área do direito. Direito do trabalho, processual do trabalho, uma parte de direito civil, regimento interno do tribunal. Eu me lembro que eram 5 matérias. 30 questões de direito. E eu errei apenas 3 questões na área do direito. Então, 6 semanas de estudo, 240 horas, pessoas estudam anos aí, dedicam-se tanto tempo, e eu consegui passar. Na verdade, o meu cargo é técnico, mas ainda assim era muito difícil, porque muitos colegas meus que já eram advogados na época, já formados em direito, eles prestaram concurso junto comigo e não conseguiram passar. E eu passei entre os primeiros colocados, fui lotado em Goiânia. E assim foi a minha trajetória profissional até que eu cheguei no tribunal. Eu acho que foi meio que um desvio de percurso da área técnica para o direito. Eu penso que foi um encaminhamento aí, né? Forças maiores que transcendem aquilo que a gente pode explicar. Mas foi essa a trajetória. Eu tive experiências profissionais anteriores, mas eu me realizei aqui. Antes de falarmos da secretaria que você é diretor hoje, poderia falar um pouco sobre as suas experiências aqui na Justiça do Trabalho? Quando você tomou posse, quais os setores que você passou? Se assumiu algum cargo, alguma direção? Qual o mais desafiador de todos eles? Passa um filme pela cabeça da gente, né? Nesse concurso de 97, tem uma questão que eu gostaria de voltar só um pouquinho para dizer o seguinte: o concurso, ele era um concurso que tinha sido suspenso e foi retomado o mesmo edital. Então, mesmo sendo em 1997, já com toda a tecnologia, nós fizemos uma prova prática de datilografia, numa máquina manual, Olivetti linha 98, eu lembro direitinho disso. E a gente teve que fazer essa prova prática. Eu tive que esquecer todo o teclado do computador, toda a leveza, toda a técnica de digitar num equipamento muito mais moderno.
E eu fiquei mais de mês, depois que eu passei na primeira fase, isso foi em agosto de 1997, e a prova prática seria em outubro. Então eu tive que parar de trabalhar com o computador por mais de um mês, peguei uma máquina emprestada de um primo meu, lá do cartório de Araguaiânia, e levei para casa e eu treinava a máquina de datilografia. E eu não tinha força nos dedos para poder empurrar as teclas, era outra técnica, né? Prendia os dedos entre as teclas, machucava os dedos, mas fui treinando e fiz essa prova de datilografia. Entrei, fui aprovado no concurso, toda aquela questão, e eu tomei posse no dia 7 de janeiro de 1998, administração do Dr. Platon. Dr. Platon, nesse dia, preparou ali um discurso. Nós nos apresentamos, era aqui do lado, na entrada para a T29, tinha um auditório do pleno, e estavam ali umas 400 pessoas, porque esse concurso foi muito grande, né? Tinha que ter uma aprovação muito grande. Todo mundo ali apertado, lotado. E a história interessante, logo do início da minha apresentação, da posse, foi porque eu cheguei, ouvi aquele discurso, aquilo era tudo novo para mim, né? O judiciário era muito novo, a forma de apresentação, e chegou do meu lado assim um jovem, na época eu tinha 35 anos, uma pessoa bem mais jovem do que eu, na casa dos 30 anos, alto, bem vestido assim, olhou para o papel que eu estava na mão, eu estava ali tentando entender onde eu ia me apresentar, o que era aquilo, secretaria tal, não entendia nada. Aí a pessoa me perguntou assim, para onde você foi designado? Eu falei, eu não sei, eu recebi esse papel aqui, mas estou meio perdido. Ele falou, mostra aí, eu mostrei. Ele falou assim, muito bem, você foi designado para a Secretaria de Coordenação Judiciária. Eu sei onde é, terminando aqui, você vai comigo, eu te mostro. Falei, você está tomando posse também? Não, eu sou seu diretor. Meu nome é Marcelo Marques de Matos, eu sou diretor da Secretaria de Coordenação Judiciária. Eu olhei assim e falei, menino? Um menino diretor? Eu vou ser subordinado a uma pessoa tão jovem? Já achei interessante ali, né? E aí ele me falou então que ele me escolheu pelo currículo. Eu escondi um pouco a minha formação técnica, porque eu não queria correr o risco de ir para a informática. Já que eu ia entrar num tribunal, eu queria mudar de área mesmo. Se Deus me encaminhou para o direito, sair da área técnica, sair daquele sonho de ser cientista da NASA, baixei a bola, deixar de ser um engenheiro, eletricista. Então, o caminho é direito, fali numa empresa de tecnologia, então eu quero atuar na área fim. E se eu colocasse muito da minha formação técnica, certamente me destinariam para a área de informática, que estava muito incipiente na época, né? Tinha poucos computadores, e aí, para não correr o risco de voltar à área técnica, naquele momento eu queria mudar mesmo, aí eu coloquei no meu currículo coisas mais, que interessava mais a área fim. Mas ele observou que eu tinha uma formação boa, eu tinha experiências anteriores e que poderia atender a um perfil que ele queria na Secretaria de Coordenação Judiciária. E, portanto, eu conheci meu chefe ali, no momento da posse. Foi o meu primeiro chefe no tribunal, Marcelo Marques de Matos. Hoje ele está na Secretaria da Corregedoria Regional, passou por vários cargos também. Então eu comecei ali. Na Secretaria de Coordenação Judiciária, eu comecei numa máquina não tinha computador para todo mundo. Então, na minha mesa de trabalho tinha uma máquina, já era uma máquina elétrica, já não era aquela manual mais dura. E eu comecei fazendo intimações, preenchendo aqueles documentos ali, AR, para poder expedir uma intimação, preenchendo ainda envelope,
para enviar intimações pelo correio. Falei para o meu chefe, esse negócio aqui está muito rudimentar, nós arruma um computador para mim aí, para eu automatizar um pouco esse processo. Ele falou, tá certo, vou te dar um computador. E aí ele me arrumou um notebook. Falou, vou te dar um computador, mas na verdade também vou te dar uma incumbência. Eu quero que você seja secretário nas correições periódicas ordinárias. Mas tem uma novidade. Aqui a gente faz correições e demora, às vezes, até um mês para poder elaborar a ata, digitar a ata, corrigir, que era tudo manual, né? Eu quero entregar, o nosso desafio é entregar a ata de correição no momento da correição. A gente quer terminar a correição e já entregar a ata, ler a ata e deixar a ata nas varas do trabalho. Para os juízes, na época era ainda juiz de junta, era junta de conciliação e julgamento, né? E depois passou a ser juiz titular de vara. Isso em 1998. Falei, mas o que é isso, correição? Aí ele foi me explicar. Como é que a gente faz isso? Aí ele me trouxe um modelo de ata. Eu falei, mas você sai em correição? Não tem outra órgão? Não, é a Secretaria da Corregedoria que faz correição. Era a doutora Nilma Alves de Oliveira Mota, secretária da Corregedoria na época do Dr. Platon. Ele falou, só que a judiciária acompanha as correições, porque a judiciária também tem uma gerência sobre as varas. Ele tinha que me explicar tudo, eu não conhecia termos de direito, não tinha feito o curso de direito. Falei, não, tá bom, me dá um modelo. Me deu o modelo, eu já fiz o modelo, peguei o notebook, deixei tudo certinho, e aí passei a acompanhar a Secretaria da Corregedoria Regional, mesmo trabalhando com o Marcelo Marques, acompanhar a doutora Nilma e ele nas correições, com o doutor Platon. Bom, o tempo passou, né? A doutora Nilma, então, me chamou para trabalhar com ela na Secretaria da Corregedoria Regional. Na época, o desafio era, além das correições, que a gente já tinha vencido esse desafio, tínhamos conseguido entregar a ata, era um desafio enorme na época. Hoje se faz correições eletrônicas, já tem os dados todos, é uma coisa bem mais fácil você entregar um relatório correicional. Mas na época não. Era muito difícil. Depois de superado esse primeiro desafio, você me perguntou sobre os desafios. Esse já foi um grande. Eu fui chamado para ser chefe do setor de precatórios. A primeira pergunta meu, qual a diferença entre precatório e precatória? Porque eu não sabia nem isso, né? Era um mundo novo para mim, desafiador e novo. Bom, carta precatória é um procedimento que se faz para pedir que um juiz cumpra um procedimento de outro, em termos muito simples, né? Que essa entrevista, na verdade, é para a comunidade também. E precatório, na verdade, é uma dívida pública, né? E uma execução contra a fazenda pública. São coisas completamente diferentes, mas eu não entendia nem essa diferença. Bom, fui ser chefe do setor de precatórios, que não se pagava precatório. Porque o precatório é uma dívida, né, da União, dos estados, dos municípios, as autarquias, fundações públicas, que alguém entra em litígio contra e aquilo fica ali parado, não tem um tempo específico para pagar. Eu fiz um levantamento à época, nós tínhamos mais de 4.000 precatórios pendentes aqui, na 18ª região, contra principalmente o estado de Goiás e os 240 e tantos municípios que nós temos no estado. Muitos municípios devedores, grandes devedores de precatórios. Outro desafio, como pagar precatório se depende isso exclusivamente do gestor público.
do governador, dos prefeitos, daqueles que estão nas autarquias, nas fundações. Bom, depois de muito tentar, aí nós já estávamos na gestão do Dr. Saulo Emídio. Então passamos pela gestão do Dr. Platon, na gestão da doutora Yalba Lusa, fiz correições com ela como secretária, acompanhando a doutora Nilma. Depois, na gestão do doutor Saulo Emídio, foi o desafio de pagar precatórios. Aí a gente descobriu umas formas de estimular os gestores a pagar precatórios, fazendo convênios. Até hoje, essa é uma modalidade que se usa no país todo. Convênios de cooperação para pagamento de dívida pública, de execuções contra a fazenda pública, de precatórios. Nosso tribunal foi um dos pioneiros nesses convênios. Eu e o Flávio Tormin, que estávamos na corregedoria, nós visitamos alguns tribunais. Na 3ª região, em Minas, ela estava com essa ideia de fazer convênios, pegamos essa ideia e aqui funcionou muito bem. Fizemos os convênios, na época do Dr. Saulo, nós pagamos mais de 1.400 precatórios. Então conseguimos. Criamos o juízo auxiliar de conciliação de precatórios, chamava assim na época, juízo auxiliar de conciliação de precatórios, onde tinha os convênios, fazia um depósito periódico, e aí com esses depósitos a gente ia conseguindo pagar precatórios. Depois com esses pagamentos de precatórios, veio o juiz auxiliar de execução, que aí outros órgãos também, hoje o juiz auxiliar de execução trabalha não só com a fazenda pública, mas com várias empresas que desejam fazer esse tipo de convênio, depositando um valor mensal, times de futebol, empresas que estão em vias de falência, né? Aí eles, para evitar o pior, vem, faz convênio, faz um depósito mensal e paga. Então, lá atrás, em 2001, 2002, a gente já pagava esses precatórios. Essa foi a experiência. Agora, quais outras funções eu já ocupei? Além da Secretaria de Coordenação Judiciária, a Secretaria da Corregedoria Regional. Eu saí da Secretaria da Corregedoria Regional, na gestão seguinte, da doutora Kátia, e ela me cedeu para ir para a 14ª região. Então, foi nesse momento que eu fui para a 14ª região. Eu tive uma experiência de quase 2 anos lá, foi 1 ano e 10 meses. E a experiência lá foi exatamente pela experiência bem-sucedida do pagamento de precatórios e pela experiência bem-sucedida nas correições. Isso foi em 2003. 2003, o que aconteceu? O TST, ele fez uma correição lá no tribunal da 14ª região, Rondônia e Acre. A 14ª região abrange o estado de Rondônia e do Acre. São 2 estados, um tribunal que atende 2 estados. Bom, depois dessa correição na 14ª região, depois teve um indício de problemas lá na construção do Fórum Trabalhista de Rondônia, né? Com isso, houve o afastamento de 5 desembargadores lá. Lá eram 8 desembargadores, 5 afastados, um único desembargador titular permaneceu e foram promovidos juízes, né, que estavam na fila de promoção, Dr. Mário Sérgio Lapunca e a doutora Elana. O Dr. Mário Sérgio Lapunca, ele seria o próximo presidente.
para que ele pudesse administrar aquele tribunal com aqueles problemas, aquelas dificuldades, ele foi até o TST. Ele mesmo me contou essa história, depois que eu estava lá na 14ª. Ele foi até o TST, chegando no TST ele falou assim, eu gostaria que vocês me indicassem um tribunal que está bem, um tribunal que é bem avaliado, para eu ir lá procurar da experiência desse tribunal para aplicar na minha administração. Eu preciso de construir meu plano de gestão e eu gostaria de uma indicação de um tribunal. O TST indicou a 18ª região. A 18ª região tem essa história de estar sempre entre os primeiros, ser pioneiro em várias iniciativas, como foi pioneiro na conciliação de precatórios, como é referência nas correições, no processo, como faz as correições. Nós tínhamos até um manual de correição, na época a gente tinha todos os papéis de trabalho, com preenchimento com checklists e tal. Aí, na época lá, o corregedor indicou, corregedor geral da Justiça do Trabalho, vai então até a 18ª região, fale com a juíza presidente lá, a doutora Cátia Maria Bontempo. O doutor Lapunca esteve aqui, Mário Sérgio Lapunca, falou com a doutora Cátia, e aí ela explicou tudo, e ele foi vendo, falou assim, não, mas eu preciso de alguém aqui do tribunal que me ajude lá, você pode me ceder algum servidor? Ela falou, não, ceder não, mas eu posso indicar uma equipe para ir ao tribunal fazer um diagnóstico e te ajudar no seu plano. Não, já está bom. Aí a doutora Cátia indicou o Marcelo Marques e a mim para ir lá, passar um tempo. Nós passamos 2 semanas lá em 2003. E nós passamos um tempo fazendo um diagnóstico do que era preciso para que o doutor Lapunca tivesse uma administração bem-sucedida. Ele já tinha assumido a presidência nesse momento, em 2003. E daí, depois dessas 2 semanas, nós apresentamos ao doutor Mário Sérgio Lapunca e aos desembargadores, alguns juízes convocados. Na época, era ele mais 5, não tinha os 8 cargos preenchidos lá, os 8 gabinetes preenchidos. E apresentamos, então, aquele projeto, foi aprovado, e ele falou assim, bom, o projeto está muito bonito, mas eu preciso que vocês venham fazer parte da minha administração para aplicar esse projeto. O Marcelo Marques, à época, era recém-casado, não podia sair daqui e eu fui. Então, eu fiquei lá de 2003 de julho de 2003 até fevereiro de 2005, para poder fazer cumprir aquele projeto que a gente tinha auxiliado na concepção. Qual era esse projeto? Transformação de cargos, mudança administrativa, tudo que a gente faz, reestruturação administrativa, mas principalmente criação e implementação do juízo auxiliar de conciliação de precatórios e dar efetividade às correições, porque existia uma história lá que a corregedoria, a Secretaria da Corregedoria de lá, nunca tinha ido a uma correição. O juiz-presidente pegava os seus assessores e ia fazer correição, depois só mandava um processo administrativo para apurar as irregularidades e a corregedoria só atuava nesse processo, ela não ia, não sabia fazer correição, não tinha experiência. Então eu fui implantar o JAI, hoje chama JAI, mas antigamente era Juiz Auxiliar de Conciliação de Precatórios, e fui implantar as correições em todo o interior, imagina, Rondônia e Acre. E a gente foi para Cruzeiro do Sul fazer a correição. Depois o avião deixou a gente em Cruzeiro do Sul. Quando ele voltou, que fez escala em Tarauacá, ele não levantou o voo mais. Ele estragou, danificou ali na pista, e esse avião ficou por muito tempo parado ali do lado na pista. A gente, quando fazia viagens, via ele parado ali.
Então, quase que nós fomos surpreendidos, graças a Deus, nesse voo deu tudo certo. Então, essa experiência de viajar todo o interior de Rondônia, todo o interior do Acre, conhecer uma realidade diferente, nós viajarmos de barco para fazer correição, pegarmos, não tinha pontes, né, na travessia do Rio Madeira, Rio Mamoré, tudo de balsa, tenho fotos, imagens, foi um desafio muito grande, mas o maior desafio foi exatamente conseguir realizar um concurso público, que o tribunal não tinha realizado concurso público para servidor. Na época deu mais de 18 mil candidatos para 100 e poucas vagas. Como a região é muito grande, nós tivemos que dividir o concurso, realizar provas em Ji-Paraná, em Porto Velho e em Rio Branco. 3 locais de prova diferentes, porque é um tribunal muito grande e era para o mesmo tribunal. Fora isso, grande desafio, nós chegamos lá, tinha vaga para 48 juízes, né, de varas do trabalho. Tinha 20 e poucos juízes só. Nós tivemos que realizar 4 concursos nesse intervalo para tentar suprir as vagas. E não era fácil, porque vamos dizer assim, pouco interesse de prestar concurso por um tribunal tão distante, né, a extremo norte do país. Então o desafio era conseguir pessoas, servidores e juízes preparados para poder mudar a realidade daquele tribunal. Vencido esse desafio, hoje o TRT da 14ª região, ele se destaca em vários pontos, mas nós participamos dessa história. Eu, o Marcelo Marques, Alcione Novaes e Antônio Goulart. Porque em 2003 eu fiquei lá 6 meses, a ideia era voltar. O Dr. Lapunca falou, não, você vai ficar até o final da minha administração. Eu falei, então eu preciso de reforço. Para fazer tudo o que a gente tem que fazer aqui, e eu não consigo fazer sozinho. Eu preciso de mais servidores. Ele voltou em 2004, em 2003, no final, pediu a doutora Kátia e ela cedeu mais 2 servidores, que foi o Alcione e o Antônio Goulart. Além disso, nós tivemos várias pessoas que visitaram o tribunal para levar know-how daqui para lá, levar conhecimento. O Flávio Tormin foi, na época, para falar sobre a conciliação de precatórios, cálculos. Francimar Martins Dantas, ele foi, porque sempre foi diretor dos cálculos, né? Ele que me antecedeu. Então ele foi para levar conhecimento, para ensinar a fazer cálculos. O Gerson foi, servidores da TI, a informática deu muito apoio lá. Nosso tribunal foi apoiar um outro tribunal. É uma história que eu acho que poucas pessoas conhecem. Quem tem a noção do que nós enfrentamos lá, para não extinguir aquele tribunal, porque se a gente não conseguisse resgatar o tribunal, fazer os concursos, o tribunal da 14ª região é considerado um tribunal anão. Ele tem pouca movimentação processual, mas é de fundamental importância para atender aquela comunidade, né? A gente chama isso de capilaridade. A justiça do trabalho indo até o jurisdicionado. Então, se aquele tribunal não permanecesse, haveria um prejuízo muito grande para a comunidade. Mas isso foi superado e, como eu disse, o TRT da 14ª região é um tribunal que está entre os primeiros em vários quesitos aí, avaliados pelo CNJ, pelo CSJT. Aí, para fechar essa pergunta da minha história no tribunal, de outras participações, de outras unidades, voltei para o tribunal, aí, como eu tinha provado a competência para ser diretor, para enfrentar grandes desafios, a doutora Dora me convidou para ser diretor de serviço de material e patrimônio. Um outro desafio, porque ao chegar aqui a diretoria estava sem diretor há 6 meses,
estava com procedimentos no TCU, com procedimentos até na Polícia Federal, porque havia um indício de desvio de material no almoxarifado. Então fui para a Diretoria de Serviço de Material e Patrimônio para poder resolver essa história. Ao final, depois de uma intervenção técnica, uma avaliação, vários inventários, mudança de metodologia na contagem, na distribuição, no sistema de automação de fornecimento de material, que era o SASA na época, nós percebemos que, na verdade, era um erro de lançamento e de contagem. Então, aquela ideia de que havia desvio de material, não, foi superado. A gente percebeu que era mais um problema de inventário do que propriamente de desvio. Passei pela Secretaria de Material e Patrimônio, deixamos tudo organizado. Depois da Secretaria de Serviço de Material e Patrimônio, eu fui convidado, algum tempo depois, na gestão do Dr. Elvésio, né, eu fui convidado para permanecer no Material e Patrimônio ou assumir outra secretaria. À época eu estava terminando o curso de Direito, pedi para ele para ficar, não assumir cargo de gestão para concluir o curso. Ele entendeu, e eu só vim assumir outra função de gestão já na gestão do Dr. Gentil, e aí eu fui secretário da Corregedoria. Então, voltei para a Corregedoria para ser secretário da Corregedoria. Aí foi o grande desafio. O maior desafio de tudo isso que eu contei, mesmo indo para um outro tribunal, é ser secretário da Corregedoria Regional. Porque você tem que fazer inspeção contínua, tem que lidar com o corrigir o trabalho, né, das varas do trabalho, atuar diante de magistrados, reclamações correicionais, e isso é uma parte muito sensível e que requer muito tato para lidar com servidores, com juízes, que o trabalho continue sem gerar melindres, desconfortos. Esse é o maior desafio. Então, basicamente, esses foram os cargos. Eu ocupei o cargo também de diretor de recursos e distribuição, na gestão do Dr. Mário Sérgio Bottasso. Depois que eu voltei de Rondônia, praticamente a minha carreira foi em cargo de gestão, até assumir a Secretaria de Cálculos Judiciais em 2019. Então, a gente fez um passeio histórico aí longo, né, uma contextualização, mas foi essa a minha experiência para assumir a Secretaria de Cálculos Judiciais. E o maior desafio, ser secretário da Corregedoria Regional. Esse é um grande desafio. A Secretaria de Cálculos Judiciais, hoje nós somos 75 servidores. O diretor e mais 74 colaboradores. Desses 75, 70 são calculistas. Então, a Secretaria de Cálculos Judiciais, ela concentra os cálculos de toda a 18ª região. Tudo que se fala em cálculos remete-se à Secretaria de Cálculos Judiciais. Nós atuamos em média em mais de 40 mil processos por ano. Chegamos a ter uma movimentação processual em 2018, 2019, de 50, 52 mil processos no ano. Com a pandemia, essa movimentação caiu um pouco, né, 2020, 2021, caindo para o patamar de 40 e poucos mil processos por ano. Então, o desafio é muito grande, seja pela quantidade de servidores, calculistas, na sua grande maioria, seja pelo número de processos que nós temos que atuar, que dar respostas, que liquidar as sentenças, que dar subsídios aos juízes condutores do feito, que a gente chama, os juízes que cuidam da execução trabalhista, para que eles tenham parâmetros de execução.
uma execução só pode ser iniciada se a gente tem o processo liquidado, se tem o valor. No direito a gente usa termos em latim que chamam quanto debitor, o valor a ser executado, o valor do débito. Então é um grande desafio. Como é que a gente enfrenta esse desafio de gestão? Com ferramentas tecnológicas e principalmente com metodologia moderna de gestão. Eu penso, e aí vem a questão da condução, eu penso que eu cheguei à Secretaria de Cálculos Judiciais numa fase muito madura, né? Em 2019, eu já estava com 57 anos, né? Já fez 3 anos que eu estou lá e esse ano eu completo 60 anos. Então, eu tinha experiência de condução de tropa no Exército, que eu com 24, 25 anos, eu comandava uma companhia de fuzileiros de 176 pessoas, para preparar para um possível conflito, uma guerra. Essa experiência de gestão do meio militar, ela é excepcional, porque nós temos ferramentas de liderança que a gente aprende, muito jovem já aprendendo isso. Aqui na Justiça do Trabalho eu passei por todas essas experiências de conhecimento de pessoas, da realidade das varas, da realidade dos gabinetes, nas funções como da corregedoria, na gestão de recursos de revista que eu falo, recursos da Justiça. E assim, na Secretaria de Cálculos Judiciais, eu pude aplicar toda essa experiência para lidar com muitas pessoas e para poder criar ferramentas tecnológicas que me permitisse o acompanhamento de tantos processos. Como é que você fiscaliza 70 servidores trabalhando 7 horas por dia, a maioria em teletrabalho? Hoje eu tenho 54 servidores em teletrabalho. Você tem que gerir servidores presencialmente, aqueles que trabalham presencialmente, que hoje é a minoria, mas você tem que gerir pessoas que trabalham em casa, que trabalham nas suas residências, que estão fora do tribunal. Como fazer isso? Instituindo metas de produtividade interna, instituindo objetivos a serem alcançados diariamente, semanalmente. Então eu tenho uma distribuição semanal, eu tenho metas de prazo, eu converso com os servidores periodicamente e principalmente com aqueles que estão tendo qualquer dificuldade no cumprimento das metas. Hoje a nossa unidade ela é referência em termos de produtividade, mesmo sendo a maior secretaria do tribunal. Nós superamos a Secretaria de Gestão de Pessoas e a Secretaria de Tecnologia da Informação, que tem uma grande quantidade de servidores também, mas a minha realmente é a maior unidade do tribunal. Muito bem. De forma sucinta, né? Os cálculos trabalhistas, na verdade, é a liquidação do julgado, né? Ou seja, transformar em valores aqueles direitos que os trabalhadores pleiteiam na Justiça do Trabalho. Então o advogado entra com a petição inicial, ali ele faz vários pedidos, vários requerimentos para o magistrado. Aqueles que são deferidos na decisão final transitada em julgado, esses pedidos têm que ser transformados em valores. Então, por exemplo, a pessoa entra na Justiça do Trabalho e fala assim: excelentíssimo juiz, não recebi minhas verbas na rescisão. Naturalmente, o advogado vai pedir, rescisão, isso, faz vários pedidos. Não recebi horas extras. Então, o trabalhador tem direito às horas extras, às verbas da rescisão contratual e assim vai. Esses pedidos, eles vêm em forma descritiva. Tantas horas extras, tanto disso, tanto daquilo.
E isso tem que ser transformado em valor. Então, fazer cálculo é pegar a decisão judicial transitada em julgado, fazer um levantamento de todos os deferimentos e transformar isso em valor. Isso é cálculo judicial. Como que a gente faz isso? Existe um procedimento onde nós explicamos para o calculista como ele vai fazer o levantamento, analisa as decisões, vê qual que foi o deferimento final, faz o levantamento dessas verbas e vai então transformar isso em valor através de sistemas. Nós temos um sistema que foi desenvolvido lá pela 10ª região e nós herdamos esse sistema, adaptamos aqui, ele está muito desenvolvido, sistema de cálculos judiciais, onde a gente faz a gestão disso, e também era o sistema onde se fazia os cálculos, lançava-se as verbas para apurar os valores. Só que a partir de 2018, o tribunal começou a implementação do PJE Calc, que é o sistema de cálculos instituído pelo CSJT para a Justiça do Trabalho. Hoje nós trabalhamos no PJE Calc. Todos os processos novos encaminhados à nossa secretaria já são calculados pelo PJE Calc, lançados no PJE Calc. Qual o tempo médio de duração do processo na Secretaria de Cálculos Judiciais? Em 2021, o tempo de duração foi de 36 dias, em média. É claro que isso é média, tem processo que demora muito mais, tem processo que demora muito menos. Até porque tem processos que são prioritários, processos que têm prioridade legal, processo de idoso, de menor, pessoas com doença grave, tem que ser calculado imediatamente. Tem processos que são mais simples, verbas trabalhistas simples, o que a gente chama de verbas rescisórias, cálculo de INSS, de acordos, esses processos são rápidos. Em média, a gente leva 10 dias, tem alguns 15 dias, alguns 20 dias, de modo que a liquidação de sentença, por mais complexa que seja, a média é de 36 dias, isso em 2021. Agora, os processos mais simples, a média cai para em torno de 22 dias. A questão de quantidade de pessoal é sempre uma luta, a gente tentar aumentar o quadro. Num levantamento inicial, quando eu fiz o projeto de gestão em 2019 para assumir a secretaria, havia uma necessidade de mais de 90 servidores para a demanda da época, que era em torno de 52, 55 mil processos por ano. Muito bem. Com as ferramentas de gestão, com os novos sistemas, nós conseguimos então reduzir essa necessidade de pessoal. Nós tivemos ganho de produtividade. Hoje nós temos 70 calculistas, eles trabalham intensamente, a distribuição não é fácil de ser cumprida, mas é possível atender a demanda. Nós estamos pleiteando aumentar a nossa equipe em pelo menos mais 5 calculistas para se chegar à lotação ideal. Uma coisa é a lotação ideal, a outra é aquilo que a justiça pode nos conceder. Então, diante da realidade que nós vivemos, é possível atender a demanda com essa quantidade de pessoas, seria a lotação ideal mais 5 pessoas, pelo menos, né? Não é fácil. Quando a gente fala em conseguir gerir uma equipe grande e também as normas que estão em constante modificações, são sempre atualizadas. Nós temos decisões do Supremo que interferem, né? A DC 58, por exemplo, que fala sobre juros, sobre correções monetárias, o que aplicar, o que não aplicar. Isso gera muito retrabalho. Processos que já estavam calculados têm que voltar para atualizar com novas fórmulas de cálculos, porque foi decidido de maneira diferente.
Então, esse vai e vem de processo pelas atualizações das leis, das normas, é um desafio muito grande, talvez o maior deles. E tem a questão também das próprias ausências, né? Servidores que entram de licença médica, principalmente nesse período de pandemia, nós tivemos muitos afastamentos pela Covid-19, e assim vai. São muitos desafios, não são fáceis, mas nós estamos, graças a Deus, com uma equipe muito coesa. A nossa Secretaria de Cálculos Judiciais, todos dizem o seguinte: lá é a família dos calculistas. Quem já está há muito tempo, nós temos servidores que têm mais de 20 anos de cálculos, tem servidor com mais de 15 anos, servidor com 10, 12 anos, muitos, porque chegam e permanecem. A gente preza muito pelo ambiente de trabalho, pela qualidade de vida no trabalho, e isso faz com que os servidores permaneçam. Para você ter uma ideia, Arione, das 75 vagas que nós temos, dos 75 servidores, só estou com um claro de lotação. Uma pessoa que saiu recentemente, porque encontrou outra área para trabalhar. Mas hoje a gente consegue manter as pessoas que chegam, porque nós damos treinamento. Nossa unidade tem uma característica muito específica. Ela as pessoas não chegam treinadas. Então nós temos que treinar. E a partir desse treinamento, as pessoas se adaptam e permanecem. No período de pandemia, o grande desafio era conseguir trabalhar em casa. Muitos não estavam preparados para isso. Mas quando anunciou-se a pandemia, em março de 2020, eu me lembro bem que foi 16 de março de 2020. Quando anunciou-se a pandemia, eu já estava com 36 pessoas em teletrabalho oficial. 2019 eu entrei, nós tínhamos em torno de 18 pessoas só em teletrabalho. Eu solicitei à administração para ampliar a permissão, o percentual possível de teletrabalho, que era de 30%, ampliei para 50%, e estimulei as pessoas a pegar o teletrabalho oficial, a aprender a trabalhar de onde estivesse. Isso traria mais facilidade, ganharia-se tempo, esse tempo de deslocamento que a gente tem que vir, voltar em casa para almoçar, tudo isso se ganha. Mas eu nem sabia de pandemia em 2019, mas já fui estimulando. Então, quando veio a pandemia, eu já tinha 50% do meu pessoal em teletrabalho e já estava estimulando isso. Quando chegou a pandemia, eu já tinha pedido em janeiro de 2020 para ampliar o meu quadro de 50% para 70%. Aí o que a administração fez? Concedeu, e o que auxiliou no período de pandemia? Eu ampliei para 54 pessoas em teletrabalho e os demais a gente deu condições tecnológicas para trabalhar de casa. O Dr. Paulo Pimenta autorizou, por exemplo, a emprestar computadores do tribunal. Isso foi de uma grande relevância, fundamental importância, porque o servidor tem dificuldade de preparar o seu posto de trabalho, instalar os sistemas e etc. Mas a partir daí ele vai se habituando e vai conseguindo realizar o seu trabalho. Então nós enfrentamos esse desafio, dando condições ao servidor de trabalhar de casa com todas as ferramentas que ele teria no tribunal. O grande desafio hoje, na minha secretaria, o que eu penso é exatamente a continuidade desse trabalho, tendo em vista que nós temos pessoas há muito tempo, mas muitas pessoas prestes à aposentadoria, né? Então nós temos uma estrutura muito coesa, que está funcionando muito bem, mas nós temos muitos servidores já recebendo auxílio de permanência, servidoras também, muitas servidoras,
E o desafio para a administração, não diria nem que para a minha gestão, é conseguir suprir ou substituir esses postos de trabalho se muita gente resolver se aposentar de uma hora para outra. Esse é o grande desafio. A Secretaria de Cálculos Judiciais, ela atua na fase de conhecimento com as sentenças líquidas. Há um estímulo muito grande, né, e orientações e até recomendações dos órgãos superiores para que o juiz profira a sentença líquida. O que é isso? Já na primeira sentença ter o valor, porque normalmente se liquida a sentença numa fase posterior, que é a fase de liquidação. Então o processo judicial ele tem 3 fases: fase de conhecimento, fase de liquidação, fase de execução. Na fase de conhecimento, a Secretaria de Cálculos Judiciais atua no cálculo das sentenças líquidas e alguns cálculos de acordo, né, que foi entabulado ali, mas basicamente sentença líquida. Na fase de liquidação propriamente dita, onde o juiz já manda o processo para liquidação, a sentença já transitou em julgado e vai liquidar, aí nessa fase a Secretaria de Cálculos Judiciais ela contribui com as metas do Judiciário, porque ela vai, quanto menos tempo a Secretaria de Cálculos levar, menos tempo o processo vai ficar parado na fase de liquidação. As metas do CNJ e também meta específica do CSJT são instituídas para que o processo dure menos, para a razoável duração do processo, para a efetiva prestação jurisdicional. E assim nós temos metas que trabalham para evitar o acúmulo de processo, para reduzir o acervo de processo, mas principalmente para reduzir o prazo médio de duração daquele processo. A nossa contribuição é trabalhar rápido, mas fazer bem feito, porque quando a gente diminui o prazo médio de duração do processo na secretaria, nós estamos contribuindo com a vara, com o juiz condutor do feito, para reduzir esse prazo do processo. E estamos contribuindo também para que os processos em execução sejam resolvidos e, portanto, diminuir o acervo de processos pendentes. Essa é a nossa contribuição. Não existe meta específica para a duração do processo no cálculo. Existem metas internas, né? O Provimento Geral Consolidado da Corregedoria estabelece metas do tipo assim: para sentenças líquidas, no máximo 10 dias. Para processos prioritários, mas é uma orientação, não é meta dos órgãos superiores. E nós, na Secretaria de Cálculos, eu estipulo metas para resolver processos urgentes, processos prioritários, processos mais fáceis, e vou dividindo isso em complexidade, estabelecendo prazos médios, prazos máximos e quantidade de processo que o servidor pode acumular na sua pasta. Com isso, a gente contribui com a efetiva prestação jurisdicional, como a gente costuma dizer. Continuidade administrativa, os planos plurianuais de trabalho, isso é uma marca do nosso tribunal, né? Acho que eu nunca tinha visto isso em lugar nenhum por onde eu passei, da minha experiência anterior. E muitos colegas que nos visitam falam que isso não é comum nos demais tribunais. A gente ter essa afinidade dos desembargadores que são presidentes e eles comungarem desse ideal de dar continuidade um ao trabalho do outro, na gestão como um todo, na estruturação do tribunal, mas principalmente nos projetos de governança. Agora nós estamos, por exemplo, com uma Secretaria-Geral de Governança e Estratégia, que vem exatamente para contribuir com essa continuidade administrativa. Porque dali a gente tira a estratégia, os mapas estratégicos, as metas, e essas metas permanecem.
Então isso é fundamental. Agora, outros fatores que eu apontaria é exatamente a relação muito amigável, muito próxima entre gestores e seus subordinados, né? A gente tem uma relação aqui que não é aquela de um servidor simplesmente ele estar subordinado e ter que cumprir ordens. Na verdade, existe uma gestão participativa muito efetiva e também a questão da proximidade dos magistrados com os seus gestores e com os seus servidores. Essa relação mais próxima de desembargadores, magistrados e servidores, eu acredito que seja o fator que define o sucesso da nossa instituição, além da continuidade administrativa. Uma das principais mudanças geradas pela reforma trabalhista foi a regulamentação do teletrabalho na iniciativa privada. Existe regulamentação específica do teletrabalho na esfera pública? Na sua opinião, quais as vantagens e desvantagens desse modelo remoto de trabalho? Teletrabalho é o caminho, né? Isso não tem volta. Nós chegamos a uma realidade mundial de que as pessoas precisam se locomover menos, precisa se despender menos energia para essas questões de deslocamento, e isso contribui até para a questão da sustentabilidade, né? Gasta-se menos combustível, queima menos combustível e a gente tem mais tempo para ficar em casa, cuidar da família, a qualidade de vida no trabalho. Então, o teletrabalho é algo que veio para ficar sem a menor dúvida. Mas a regulamentação em 2017, né, pela reforma trabalhista, ela na verdade ela é posterior à regulamentação específica do judiciário trabalhista, do Poder Judiciário como um todo. O CNJ, na resolução 227 de 2016, ele regulamentou o teletrabalho na esfera pública do judiciário, né? E nosso tribunal, que não perde tempo, no mesmo ano, em 2016, editou uma resolução interna, a 160, para regulamentar o teletrabalho, trazendo praticamente uma repetição do ato 227 do CNJ, mas trazendo questões específicas. Está regulamentado, então, internamente, norma específica pelo CNJ e pelo tribunal, o teletrabalho. E qual foi a inovação nesse período pandêmico? A primeira regulamentação ela era muito tímida, ela permitia 30% do efetivo em teletrabalho. Hoje, no nosso tribunal, já se permite 70%, desde que o gestor comprove o controle e a administração. Porque o teletrabalho, ele é um trabalho fora do seu ambiente de trabalho. Mas a questão das vantagens e desvantagens disso já entro nessa questão dizendo o seguinte: quem trabalha remoto tem que ter a consciência de que ele está em casa, mas ele está em trabalho. Muitas vezes a gente tem aquela noção de que quem está em teletrabalho pode acordar a hora que quer, pode morar na beira de uma praia e surfar antes de começar a trabalhar, pode atender a família e a todas as questões pessoais antes de começar a trabalhar ou antes de cumprir o seu expediente. Não. O que a gente costuma dizer nas reuniões nossas para poder estimular o teletrabalho, mas também para dar essa consciência ao servidor, é que o servidor tem que cumprir um expediente, ele tem que cumprir a sua jornada, ele tem que realizar o seu trabalho para depois, como qualquer outro servidor, ir cuidar dos seus afazeres domésticos, das suas questões pessoais e do seu lazer. Então, a grande vantagem é a produtividade,
a qualidade de vida e a liberdade que o servidor tem. O servidor não precisa ficar dando satisfação para o seu gestor. Oh, vou ali tomar um café. Oh, eu preciso de ir ali lavar meu carro. Ele tem liberdade para cuidar das suas coisas. Ele só tem que cumprir as suas metas. E qual a grande desvantagem que eu vejo para pessoas que não têm uma disciplina, um controle, que quer atender tudo a todo momento, ficar em casa é difícil. Teve servidor meu que pediu, que implorou para vir trabalhar na pandemia, porque em casa ele não conseguia produzir. Haviam muitas demandas para ele e ele então não conseguia se concentrar para realizar um trabalho tão específico que é o cálculo. Ora, como é que nós vamos continuar trabalhando com eficiência, com cada vez mais demandas, se a gente não pode repor um posto de trabalho? Foi o que eu falei antes, do grande desafio para a Secretaria de Cálculos é que tem muita gente antiga, de concursos antigos, que já estão cumprindo os requisitos para aposentar, tanto de tempo de serviço quanto de idade, mas se houver uma aposentadoria em massa, se todos que estão com os requisitos cumpridos quiserem aposentar, a gente fica desfalcado. Nós ficamos com a secretaria muito esvaziada. Esse desafio é enorme e eu acho que para vencer isso precisa-se de convencer os órgãos superiores, aqueles que decidem, de que no mínimo é preciso suprir os postos de trabalho decorrentes de aposentadoria, para manter a força de trabalho, né? Abissaí, estamos saindo de uma pandemia causada pelo coronavírus que assolou o mundo inteiro. Por algum tempo ficamos presos em nossas casas sem poder até trabalhar. O vírus causou muitas dificuldades, vidas se perderam, o pânico e o medo tomaram conta das pessoas. Acredita-se que nunca mais seremos os mesmos. Qual a maior lição deixada pela pandemia, na sua opinião? A essa pergunta, a gente acaba relembrando de quantos entes queridos nós perdemos, né? Eu mesmo perdi vários parentes muito próximos. Dentre eles, morreu a minha sogra, mãe da minha esposa. 2 tios que eram padrinhos, inclusive, primos, pessoas muito próximas, morreram em decorrência da doença. E isso nos leva a refletir. A lição que a pandemia nos traz é da gente aproveitar o momento que estamos com as pessoas, porque pode ser que esse momento não volte mais, né? Que a gente não tenha mais essa oportunidade. Então, às vezes a gente fica adiando uma visita a um parente, a um amigo, adiando um telefonema, um programa que poderíamos fazer com essas pessoas, e esse tempo vai, e é um tempo precioso. Isso trazendo para o ambiente de trabalho também. Quanto tempo nós passamos afastados e agora que estamos retomando, a gente sente a necessidade de um abraço, de um aperto de mão, de conversar um pouco mais com os colegas de trabalho, de ter esse momento de confraternização. E a gente sente saudade das festas, a festa junina está por aí, então que a gente possa participar, se envolver, porque a relação humana não é só trabalho, né? Ela também é essa questão da afetividade que sustenta, que dá sentido às nossas vidas. Essa eu acho que é a grande lição que nos traz a pandemia. Como servidor, nós temos, assim, fatos que a gente relembra de momentos que nós fomos muito acolhidos. Momento, por exemplo, que meu pai estava com câncer em 2010 e foram 4 meses, né, intensos assim,
E naquela oportunidade a administração me deu muito apoio. Era na administração do Dr. Mário Sérgio Bottasso, eu era secretário, né? Trabalhava com ele nas correições e meu pai faleceu então. Aliás, não era na administração dele, ele era corregedor e eu trabalhava com ele na secretaria da corregedoria. E o dia que meu pai foi internado, pela última vez, eu estava em Anápolis, fazendo uma correição, e naquele momento que eu recebi a notícia, né, estavam ali comigo Fernando Tormin, alguns colegas de trabalho, e eles me deram muito apoio naquele momento, assumiram. Voltei para casa, Dr. Gentil deu todo o apoio, foi ao velório de meu pai, né, com todos os seus assessores. Então, são fatos assim muito marcantes que demonstram aquilo que eu falei. Nosso tribunal é diferenciado, porque aqui a gente não exige só trabalho, nós nos preocupamos com as pessoas. Da mesma forma, em 2015 eu perdi um irmão por acidente de moto. Todos os servidores da Secretaria-Geral Judiciária, na época o Marcos Antunes, a Geisa, né, tantos colegas que nos apoiaram. E assim eu tenho muitos amigos aqui que nesses momentos difíceis, que a gente passa por angústias, por sofrimentos pessoais, o acolhimento dos colegas de trabalho, dos nossos chefes, dos nossos gestores, demonstram que a gente se preocupa não só com o servidor enquanto força de trabalho, mas com o servidor enquanto ser humano. E esses fatos marcaram muito. Posteriormente, em 2018, minha mãe também faleceu e a situação foi similar. Então, acho que todos nós que passamos por problemas de saúde, por problemas de perdas familiares, por questões pessoais que nos afetam, aqui nós temos o apoio e o acolhimento, seja dos colegas de trabalho, dos pares, dos chefes, da gestão como um todo. Isso é muito positivo. Para nós que somos realizados numa profissão, para gente que está na justiça do trabalho, mas não é algo simplesmente para ter o nosso salário. A ideia é contribuir, é ser útil. O que eu poderia dizer é o seguinte: trabalhe por amor, faça aquilo que gosta. A minha experiência mostra que eu tinha sonhos muito diferentes, jamais imaginaria estar na justiça do trabalho. Mas eu cheguei até aqui, me preparei, fiz o curso de Direito, percorri todo o caminho para conseguir chegar na gestão, porque entendi que a minha área de competência e aquilo que eu faço de melhor é exatamente gerir pessoas. Usei uma experiência, não tinha o sonho de estar na justiça do trabalho, mas aqui eu me realizei. E aqui eu pretendo continuar até a minha aposentadoria. O que eu posso dizer é o seguinte: faça o trabalho por amor e sinta-se útil naquilo que faz. Essa é a minha mensagem, porque nós só poderemos fazer a diferença se nós trabalharmos amando o que fazemos e sentindo que aquilo tem uma utilidade, que o que a gente faz é importante. Um dos títulos, eu já recebi vários títulos, várias homenagens, né, já galguei muita coisa, graças a Deus, me empenhei muito, mas um dos títulos que eu mais me orgulho me foi dado por uma colega de trabalho em 1989, 1990, quando eu estava na iniciativa privada ainda. Eu trabalhava na empresa de ar-condicionado. Ela falou assim:
Abissair, você é super pai. Então ela passou a me chamar de super pai. Na época eu tinha 4 filhos, muito próximos, meus filhos. O André, hoje ele é capitão da Polícia Militar. A Andréia é servidora pública aqui. Andréia Alves Souza trabalha com o Dr. Gentil, é assistente lá, né, faz minuta de votos para o Dr. Gentil, trabalha com o Fernando Torminha, a Aline lá. E meu filho Anderson, ele é gestor de uma empresa de informática e o Alisson trabalha no IPOG, os 4 filhos que eu tenho. Na época era tudo crianças muito pequenas e a diferença entre o mais novo e o mais velho é de 5 anos e meio. Em 5 anos e meio nós produzimos 4 filhos, eu e minha esposa, Meire. Então, tudo que a gente faz, eu e minha esposa, é para os nossos filhos. Nós trabalhamos e o que a gente pensa é neles. E agora tenho 4 netos também. Então, Abissair hoje gostaria de manter o título de super pai. É assim que eu me vejo. E quem sabe ser promovido a super avô, né? Essa é a visão que eu tenho do Abissair. O que dá sentido à vida é você tocar as pessoas, é você se relacionar com as pessoas e perceber que alguma coisa de você ficou nela, né? A Cora Coralina tem um poema que eu gosto muito e até memorizei, que é: não sei. Não sei se a vida é longa ou curta demais para nós, mas eu sei que o que dá sentido à nossa vida é tocar os corações das pessoas. A gente pode ser braço que envolve, pode ser uma palavra que conforta, um silêncio que respeita, alegria que contagia. Nós podemos ser aquele amor que acaricia. E isso não é coisa de outro mundo, não. Isso é o que dá sentido à vida, nas palavras dela. Isso é que faz com que a vida não seja nem curta nem longa demais para nós, mas que seja verdadeira, intensa e pura enquanto durar. Então eu gostaria de parafrasear Cora Coralina e dizer que o que dá sentido à vida é tocar os corações das pessoas. É ser importante para aqueles que nos cercam, no sentido de que eles sintam a sua presença como uma pessoa que pode auxiliá-las, que está com elas nos momentos, em qualquer momento, seja na alegria, na tristeza, né? Em qualquer momento das suas vidas. Isso é o que dá sentido à vida para mim. Eu tive uma amiga também, Marina, que me recebeu na Secretaria de Coordenação Judiciária em 1998, e ela tinha uma frase muito interessante que eu não esqueço. Ela falava assim: você sabe o que significa TRT? Eu falei: não. Tribunal Regional do Trabalho? Seria isso? Não, é tudo que eu rezei para ter. Então, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região é tudo que eu rezei para ter, usando as palavras da minha amiga Marina, porque aqui realmente eu me sinto realizado. Obrigado aí pela sua condução, pela entrevista, pela honra de participar desse projeto da História Oral, deixando essa memória para aqueles que se dispuserem a nos ouvirem, né, daqui a um tempo. E eu me sinto num momento muito especial. Um ano em que eu completo 60 anos, agora dia 30 de maio, exatamente um momento tão especial, um grande presente, tá? Muito obrigado, fico muito feliz de ter participado. Agradecer especialmente ao Dr. Daniel Viana Júnior, presidente do tribunal, pela honra de ter participado aqui por indicação dele, por ter sido convidado a continuar na gestão da Secretaria de Cálculos Judiciais. Fico muito grato por ter sido lembrado nesse projeto. Obrigado, doutor Daniel.